Olá, meu nome é Helder. Meu grupo ele vai falar sobre a morfoanatomia da raiz, caule e folha dos principais grupos de plantas, iniciando pelo sistema radicular. A raiz ela vai ser um órgão especializado das plantas, responsável pela sua fixação no substrato, além de absorver a água e os sais minerais encontrados ali. Ele vai ser um órgão cilíndrico, subterrâneo e aclorofilado, e que vai possuir geotropismo positivo e fototropismo negativo. Suas ramificações têm origem endógena e estão distribuídas irregularmente em toda a sua extensão. A raiz ela vai se distinguir do caule, principalmente por não apresentar nem nós nem internós, além de também não apresentar gemas laterais ou folhas. No entanto, em algumas exceções, elas podem apresentar gemas, como ocorre nas raízes geminíferas. Esse sistema radicular ele vai se originar numa parte da semente denominada radícula, que vai se diferenciar em uma raiz primária e depois numa raiz secundária, se for o caso. Após a geminação, a radícula ela vai se distender por um alongamento de divisão de suas células e, a partir disso, ela vai formar essas raízes. No que se refere à morfologia externa das raízes, ela vai apresentar algumas zonas que vão ser responsáveis e ter diversas funções, iniciando-se pela coifa, que vai funcionar como um tecido que vai revestir o ápice vegetativo da raiz e vai proteger o meristema apical. Depois disso, logo acima, vai vir a zona lisa, onde vai ocorrer a presença das células recém-formadas que estão se alongando rapidamente e, dessa forma, elas vão promover o crescimento longitudinal dessa raiz. Logo acima dessa vai vir a zona pilífera. Essa zona vai ser caracterizada pela presença dos pelos absorventes, que são prolongamentos das células epidérmicas e tem como função absorver a água e os minerais necessários à vida da planta. Logo acima desse vai vir a zona suberosa, ou também conhecida como zona de ramificação. Essa zona ela é a mais velha da raiz e pode ser observada pelo seu aspecto escurecido e rugoso. Nessa região também ela pode ser caracterizada pela presença das raízes secundárias. Logo acima disso vem o colo ou coleto, que vai ser uma parte de transição entre a raiz e o caule. As raízes elas podem ser classificadas em relação ao meio em que elas se encontram, possuindo as raízes terrestres, aquáticas e aéreas. Nas raízes terrestres, a gente vai encontrar as raízes que são formadas em solo firme. Neste vão existir o sistema axial e o sistema fasciculado. O sistema axial apresenta uma raiz principal, maior e mais desenvolvida, e forma muitas raízes secundárias, cada vez mais finas e que crescem em direção ubíqua. Todas as raízes são formadas a partir de um único meristema, o que não ocorre no sistema fasciculado, já que o sistema fasciculado ele é formado por inúmeras raízes adventícias, onde a raiz primária não vai ter um desenvolvimento acentuado ou vai logo se degenerar. Dessa maneira, vai ocorrer um sistema formado por muitos meristemas. Esse tipo de sistema fasciculado ele vai ser encontrado nas monocotiledôneas, enquanto o sistema axial ele vai ocorrer nas gimnospermas e nas eudicotiledôneas. Já nas raízes aquáticas, elas são caracterizadas por plantas aquáticas, ou seja, aquelas que se encontram no meio aquoso. Nesse sentido, a gente vai ter dois tipos, as lodosas e as natantes. As lodosas vão ser plantas que vão possuir as raízes fixas nos substratos e as natantes vão ser as plantas que flutuam livremente na água. As raízes aquáticas, elas são caracterizadas por terem uma coifa bem desenvolvida que vai proteger o meristema tanto do substrato quanto de possíveis micro-organismos que cheguem a integrar ali. Além disso, ela vai ter uma abundância em aerênquima, que vai ser um tecido com grande volume de espaços internos que auxiliam na planta na flutuação e na sua respiração. Já nas aéreas, vão ser as raízes que vão se desenvolver ou parcialmente ou totalmente em contato com a atmosfera. Elas são comuns entre as plantas epífitas, que são todas consideradas adventícias quanto à origem. Além dessa função, digamos assim, normal, algumas raízes elas vão apresentar funções especiais e vão se diferenciar das outras, além da fixação e absorção de nutrientes. Um exemplo disso são as raízes tuberosas, que elas vão se desenvolver como estruturas de reserva, tornando-se intrumescida e apresentando ou não um crescimento anômalo em espessura.
Ela pode ocorrer na raiz principal, como na cenoura, ou nas raízes laterais, como na batata doce. Elas são comuns de plantas que crescem em regiões bastante secas ou que apresentam invernos muito rigorosos, reservando água e alimento para a planta por longos períodos. Além disso, a gente vai ter um exemplo de raiz especial aérea, a raiz de suporte, que são raízes que formam especialmente naquelas plantas onde haveria uma perda de estabilidade, como, por exemplo, nos mangues, pelo fato da planta ser relativamente alta e reduzida à base de apoio. Além desse, a gente também vai ter as raízes grampiformes e as raízes sugadoras, como exemplo disso. O caule é um órgão vegetativo com geotropismo negativo, ou seja, ele cresce contra a gravidade, e possui fototropismo positivo, ou seja, ele cresce em direção à luz. Dentre as diversas funções que nós vamos ter no caule são a sustentação das folhas e das copas, armazenamento de substâncias, condução da seiva através dos vasos condutores, xilema e floema, e fotossíntese, caso ele seja verde. Nos grupos de plantas mais inferiores, as briófitas, não há a presença de caule, e sim de uma estrutura análoga, conhecida como cauloide. Dentro dessa estrutura também não há os tecidos condutores propriamente ditos com lignina, o xilema e floema. Porém, existe uma classe de briófitas, chamadas de briídeas, que são conhecidas como os musgos verdadeiros, que possuem vasos especializados na condução, chamados de adroma e leptoma. Já nas pteridófitas, as plantas vasculares sem sementes, muitas vezes o caule, eles são subterrâneos, sendo denominados de rizomas, e neles há a presença dos vasos condutores propriamente ditos, com lignina, xilema e floema, porém primários, porque essas plantas não possuem um crescimento secundário. Já nas gimnospermas e nas angiospermas dicotiledôneas, além do crescimento primário, que é aquele crescimento em comprimento, também há o crescimento secundário, que é o crescimento em espessura. No crescimento primário, nós vamos ter o meristema fundamental, onde se originam os tecidos fundamentais, como parênquima, colênquima e esclerênquima. Vamos ter a protoderme, de onde se origina a epiderme, que é aquela camada de revestimento, e vamos ter a medula. Para que haja o crescimento secundário, que é o crescimento em espessura, é necessário que sejam formados os tecidos de crescimento secundário. São eles o câmbio vascular e o felogênio. O câmbio vascular é formado através do procâmbio e o felogênio é formado através do periciclo. Ambos já estão presentes no crescimento primário, no caso, o procâmbio e o periciclo. No crescimento secundário, esse felogênio ele vai formar o feloderma, mais internamente, e o suber, uma camada de células mortas, mais externamente. Diferente das raízes, o felogênio ele fica abaixo da epiderme e acima do córtex. Então, quando ele produz o feloderma e o suber, ele comprime o córtex para dentro e começa a expulsar a epiderme, sendo destacada para fora. A junção de feloderma, felogênio e suber é denominada de periderme, que é uma camada que substitui a epiderme, revestindo a parte externa do caule. Já na morfologia geral de um caule, nós vamos ter a gema apical, onde nós encontramos o meristema apical, que é um tecido de crescimento, e vamos ter também a gema lateral, ou axial, que é onde encontramos o meristema lateral, que também é um tecido de crescimento, e de onde vai se originar novas folhas, novos ramos, novos botões florais. Também temos o nó, que é a região onde fica a gema axial, e o entrenó, que é o espaço entre um nó e outro. Apesar dessas duas gemas, a apical e a lateral, existem também outros tipos de gemas, como por exemplo as gemas adventícias, que podem estar na base do caule, nas folhas, e também vão originar novos ramos, novas folhas ou até mesmo novas mudinhas de planta. E por último, fazendo uma comparação entre a distribuição do xilema e do floema
Entre as angiospermas monocotiledôneas e dicotiledôneas, podemos perceber que nas monocotiledôneas, os vasos condutores xilema e floema eles estão distribuídos de maneira difusa. Já na dicotiledônea, eles estão distribuídos de maneira circular. Olá, me chamo Laura e vou falar um pouco sobre a morfologia das briófitas. De início, as briófitas são organismos primários terrestres, ou seja, foram os primeiros organismos fotossintetizantes a viver assim na Terra. E elas não possuem sistema vascular, que é o tecido de condução. Portanto, ela é avascular. As briófitas são uma das mais primitivas, não possuem raízes, mas sim rizoides, cauloide, e as folhas se chamam filídeos, que existem dois tipos, os folhosos e talosos. As briófitas, elas possuem a cápsula, que é o esporângio, que produz e encerra os esporos. E esses esporos são estruturas capazes de gerar um novo indivíduo. São importantes na reprodução, E a haste nada é do que aquilo que sustenta a cápsula e os esporos, As folhas das briófitas, que são chamadas de filídeos, são lâminas achatadas dorsiventralmente, com presença de cloroplasto, que nada mais é do que uma organela que contém na clorofila, que dá a coloração mais verdeada para a folha. Esses filídeos, as folhas, ela possui epiderme, que é a camada mais superficial, o tecido mais superficial, e um tecido interno, que é chamado de parênquima. Já as licófitas, ou samambaias, ou pteridófitas, como nós conhecemos, elas possuem o esporófito, que é formado pelas raízes, caule e a folha, que é toda essa parte. E as licófitas ou pteridófitas são um pouco mais evoluídas que as briófitas, e na superfície abaxial encontra-se os soros, que são agrupamentos de esporângios que amadurecem na reprodução. E aqui, como vocês podem ver, tem o báculo, que é uma folha jovem, dessas outras folhas. É a parte mais jovem dessa planta. Quando ela for crescendo, conforme o tempo for passando, ela vai meio que se esticando e ficando igual essas outras aqui, mais verdinha. São o primeiro grupo a apresentar xilema e floema. Olá, eu sou Isabela. As gimnospermas são menos variáveis em estruturas que as angiospermas. Na maioria dos casos, são sempre verdes e têm caracteres xeromorfos, que permitem às plantas resistir ao estresse provocado pelo frio. A folhagem primordial de muitas gimnospermas é bem diferente. Nos ciprestes, as folhas primordiais são aciculares e os nomófilos são reduzidos. Nos pinheiros, as folhas primordiais são aciculares, no entanto, se inserem nos ramos maiores. Logo após aparecem as folhas escamosas e os ramos curtos. As folhas das gimnospermas possuem feixes, são longas ou espessas e curtas e escamosas. Algumas folhas possuem função fotossintética e outras reprodutoras, denominadas esporófilas, que estão reunidas em uma estrutura denominada estróbilos, ou cones. Exemplo de gimnospermas temos os pinheiros, araucárias e sequoias. As angiospermas. As folhas da maioria das eudicotiledôneas têm a nervura principal contínua com pecíolo, a qual pode apresentar ramificações secundárias, constituindo uma verdadeira rede. As partes da folha de uma eudicotiledônea são as seguintes: lâmina ou limbo, porção verde achatada com duas faces, a adaxial ou superior e a abaxial ou inferior. Quando as duas faces são da mesma cor, a folha é dita concolo. Quando são de cores diferentes, é dita discolo. Pecíolo une a lâmina ao caule, é geralmente cilíndrico. E a base foliar é a porção exterina onde o pecíolo se insere no caule. As folhas da monocotiledônea apresentam uma diversidade morfológica quase tão grande como as de eudicotiledôneas. Apesar de sua diversidade, a maioria das folhas tem um aspecto comum, característico. São geralmente inteiras, seus tecidos vasculares possuem dimensões equivalentes, constituindo as chamadas nervuras paralela, e a bainha aparece bem desenvolvida. O sistema vascular das eudicotiledôneas, assim como as monocotiledôneas e as gimnospermas, tem estrutura primária, é formado exclusivamente de xilema e floema primário e periciclo. O periciclo, em geral, apresenta-se como fibras,
como se vê em grande parte das eudicotiledôneas e a maioria dos monocotiledôneas. Em gimnospermas, o periciclo dá origem ao tecido de transfusão, formado por células parenquimáticas e traqueides de transfusão. Tanto em monocotiledôneas como as eudicotiledôneas, é mais fácil observar o periciclo no pecíolo e nas nervuras medianas da folha. Já as nervuras de menor calibre, esta observada torna-se cada vez mais difícil.